Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Altíssimo esteja contigo e com a tua família. Aqui vai a segunda parte, falando acerca da malícia e suas artimanhas. Eu espero que você tenha visto a primeira parte. Na primeira parte eu expliquei o que é malícia, as características da malícia e também expliquei o que é que a malícia faz, qual foi a primeira vez que nas Sagradas Escrituras menciona a malícia. E agora eu vou falar pelo menos um exemplo de duas pessoas nas Sagradas Escrituras, que há muitos, mas eu vou só explicar estas duas e eu espero que você tire proveito destes vídeos. Sabemos que a malícia é uma coisa perigosa. A malícia pode sim ser útil de muitas maneiras, mas infelizmente a malícia é um dom, é uma característica do inimigo. Malícia, astúcia, artimanhas, e infelizmente o inimigo usou muito de malícia e artimanhas para derrotar os filhos de Deus. Nós hoje vamos falar a primeira parte, uma boa parte do vídeo acerca de Saul, mas para eu chegar a Saul eu tenho que explicar um pouco da vida de Davi em relação a Saul para chegar ao ponto mais importante deste vídeo. Mais uma vez eu quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais. Eu não costumo orar no segundo vídeo quando é o mesmo tema. E então vamos aqui falar acerca de Davi e de Saul. Tenho quase a certeza que você sabe a história, mas se você não sabe, encontra-se em 1 Samuel, 2 Samuel. E quero dizer aos irmãos que no Antigo Testamento há muitas coisas que nós podemos tirar grande proveito para os dias de hoje. Ora, meus irmãos, como eu já disse, parece que todos nós devemos conhecer a história de Saul. Mas se você não conhece, eu vou dar aqui um pequeníssimo resumo. Saul foi escolhido rei para Israel. Quando o povo abandonou Deus e disseram que queriam para si um rei como as outras nações tinham, e eles então foram buscar Saul. Saul foi escolhido e foi ungido para ser rei de Israel. Mas como sempre, irmãos, mesmo os reis daquele tempo e os reis de agora, os governos, de vez em quando eles se deparam, com grandes gigantes na sua vida. Saul viu um grande problema, um gigante que ninguém tinha habilidade para derrotar este gigante. E Saul estava com medo. Vamos aqui ler em 1 Samuel 17, 11. Diz assim: ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. E aí vem o nosso Deus e põe em ação Davi. 1 Samuel 17, 23 e 24, diz assim: e estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi estava ali, ouvindo. Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram diante dele e temiam grandemente. Mas Davi, irmãos, se nós pudéssemos aprender, nós vamos aprender aqui neste estudo bíblico umas características de Davi, tão humildemente. Ele tinha os seus defeitos, os seus pecados grandes, mas podemos ver também que por causa dos pecados dele, ele pagou grandes penalidades. E eu tenho aí 2 vídeos que já fiz sobre Davi, que realmente eu aconselhava você a não perder. E então, meus irmãos, Davi, portanto, era valente, era corajoso, era um jovem pastor que desafiou, lutou, venceu e matou o Golias, o gigante que atormentava Saul e afrontava Israel e o nosso Criador. Ora, para quem não sabe a história, Saul tinha prometido que dava a sua filha em casamento a quem matasse esse tal gigante Golias. 1 Samuel 17, 25 diz assim: e diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subi? Pois subi para afrontar Israel.
há de ser que, pois, o homem que o ferir, portanto, o homem que for à frente daquele gigante e o matar, o rei o enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará a sua filha e fará livre a casa de seu pai em Israel. Portanto, aqui está uma promessa que eles estão dizendo que se houvesse alguém que conseguisse matar o Golias, este alguém, este homem, casava com a filha de Saul. Isso era uma promessa que Saul fez. Meus irmãos, Davi era pobre. E antigamente, quando o homem casava com uma mulher, ele tinha que trazer um dote ao pai da noiva. E Davi não tinha nada para dar. Nada para lhe dar. Antes dele casar, Saul fez questão de Davi ficar no palácio e lutar as lutas, e claro, Davi sempre vencia. Portanto, depois de Davi derrotar e matar o Golias, Saul queria que ele ficasse no palácio e claro, Saul tinha prometido dar a filha em casamento a quem derrotasse o gigante. E nós sabemos que ainda hoje em dia há aquele ditado que diz assim: palavra de rei não volta atrás. Quer dizer, quando o rei promete uma coisa, ele tem que cumprir. E então, antes de casar, Saul fez questão de Davi ficar no palácio e lutar as lutas. E claro, Davi sempre vencia, como eu já disse. Com o passar do tempo, Davi ia vencendo as batalhas e Saul, em vez de se alegrar de que tinha alguém ali no castelo que ia ser seu genro e que lutava e vencia as batalhas, não. Começou a causar dentro dele um sentimento de inveja, um sentimento de rancor, um sentimento de ciúme. Diz então assim. Portanto, Saul, em vez de se alegrar, começou a ter inveja dele. E eu espero que você tenha visto o vídeo anterior, porque lá explica exatamente o que é a inveja, que é um vídeo muito importante, e eu espero que você não seja uma pessoa invejosa. E então, como Saul tinha prometido dar a sua filha em casamento a Davi, ele cumpriu. Só que já aí Saul começou a pôr artimanhas e começou a usar de malícia com Davi. 1 Samuel 18, 17 diz assim: por isso Saul disse a Davi: eis que Merab, minha filha mais velha, te darei por mulher. Qual é a filha que ele estava dizendo que ia dar a ele? A filha mais velha. Eis que Merab, minha filha mais velha, te darei por mulher. Sê-me somente filho valoroso e guerreia as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, mas sim a dos filisteus. Já aí, antes de avançar mais a história, já aí Saul queria matar Davi. Mas o Saul está dizendo, a própria palavra do Senhor é que diz mesmo, porque Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, mas sim a dos filisteus. Se você não sabe o que é que isso quer dizer, isso quer dizer assim: ele vai guerrear, mas não vai sair que vai matar, vai ser os filisteus só. Além de Davi estar sendo uma bênção no castelo, uma bênção para Saul, Saul já estava maquinando com malícia que queria matar Davi, porque ele estava vendo que Davi ia tirar o lugar dele. E mais à frente também, não é aqui na situação de Davi, os escribas e os fariseus, quando Jesus curou o cego, ele disse assim: a gente vai lhe matar, porque senão vêm os romanos e ainda vai tirar-nos do poder. E aí é a mesma coisa que Saul estava dentro consigo. Se ele continuar assim, se é mais ou menos não tens versículos assim, mas explica lá nas Sagradas Escrituras mais ou menos assim, que Saul estava vendo que Davi estava alcançando muito terreno, alcançando muito poder. As pessoas estavam olhando para Davi como um homem que nunca perdia uma luta. E então ele disse, porque Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, mas sim a dos filisteus. Quer dizer, eu quero lhe ver morto, mas não vai ser eu que vai me matar, vai ser alguém para tomar a culpa. E hoje em dia, irmãos, não é diferente. Infelizmente, muitas pessoas querem nos ver destruídos. E então, meus irmãos, ele faria isso tudo para chegar a este ponto. Vamos ver agora a malícia de Saul.
Saúl disse que ia dar a Merab, a filha mais velha, a Davi. Mas no 1 Samuel 18 e 19 diz assim: mas Davi disse a Saúl: quem sou eu e qual é a minha vida e a família de meu pai em Israel para vir a ser genro do rei? Sucedeu, porém, que ao tempo que Merab, filha de Saúl, devia ser dada a Davi, ele deu-lhe a outro homem. Deu-lhe essa filha a Adriel, o Meulatita. Vejam só, meus irmãos. Já aí, Saúl não estava agindo corretamente com Davi. Se ele tinha dito que era a filha Merab que ia dar a Davi, era aquela filha. Mas não. Ele disse assim: ok, esta filha vai ser para ti. Depois chega-se à altura, ele pega na filha, dá a outro. Ele mentiu e trocou a filha. 1 Samuel 18, 20 a 21, acontece que Mical, que foi a outra filha de Saúl, gostava de Davi. E diz assim: mas Mical, a outra filha de Saúl, amava Davi. O que, sendo anunciado a Saúl, pareceu isto muito bom aos olhos dele. Quer dizer, foram dizer a ele: olha, tu deste a filha a Saúl, mas a tua outra filha também gosta dele. E ele disse: vá sair que eu vou pegar nele. Vá sair que eu vou lhe caçar com a minha malícia. Saúl disse: eu lhe darei para que lhe sirva de laço. Portanto, 1 Samuel 18, 21. Saúl disse: eu lhe darei, quer dizer, vou dar a minha filha a ele, mas essa minha filha vai servir de laço para Davi. Eu lhe darei para que lhe sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha contra ele. Porque Saúl disse a Davi: com a outra filha, serás hoje meu genro. Vamos ver agora, então, aqui agora o plano diabólico, malicioso de Saúl contra Davi. 1 Samuel 18, 25. Então disse Saúl: assim direis a Davi: o rei não tem necessidade de dotes, senão de 100 prepúcios de filisteus para se tomar vingança dos inimigos do rei. Portanto, Saúl tentava fazer cair a Davi pela mão dos filisteus. Deixa-me explicar aqui uma coisa. Primeiro, Saúl estava dizendo que ia pedir por dote 100 prepúcios. Se você não sabe o que é prepúcio, eu vou explicar de uma maneira muito fácil. As criancinhas, homens, nos dias de hoje e também antigamente, eles cortavam aquela pelinha que cobre o membro sexual da criança. Eles cortavam aquela pelinha, aquilo era um ato que era a circuncisão. Antigamente, no tempo do Velho Testamento, eles faziam isso. E foi exatamente o que Saúl pediu como dote da sua filha, 100 prepúcios, mas não era de crianças, era daqueles gigantes, eles não eram gigantes, mas eles eram homens fortes de guerra. Saúl disse a Davi: olha, para o dote vais-me dar 100 prepúcios dos filisteus. Meus irmãos, ele estava dizendo ali, porquanto Saúl tentava fazer cair a Davi, ele disse assim: ok, eu vou mandar, ele apanhar, ele tirar, cortar 100 prepúcios, ele vai lá, mas ele já não vai voltar, já não vai casar com a minha filha e em vez este assunto resolvido. Saúl, com a sua malícia, pediu algo a Davi, algo que não lhe ia servir de nada, algo que parecia absurdo aos nossos olhos. Eu tenho a certeza que se alguém pedisse alguma coisa a mim ou a você, uma coisa mais ou menos parecida com essa, porque já sabe, ninguém vai pedir uma coisa dessas, mas uma coisa assim, porque isso era uma coisa fora do normal, já naquele tempo. Eu tenho a certeza que nós íamos questionar, nós íamos dizer: poxa, tu não podes me dar algo mais simples? Em que é que isso vai ser-te útil? Diz-me algo que te sirva de utilidade. Mas não, irmãos, Davi não piou. Davi não disse nada. Saúl pediu algo e Davi simplesmente obedeceu sem piscar os olhos. 1 Samuel 18, 27. Então Davi se levantou, partiu com os seus homens, feriu dentre os filisteus 200 homens e trouxe os prepúcios e os entregou ao rei para que fosse genro do rei. Então Saúl lhe deu por mulher a sua filha. Eu queria ver a cara de Saúl. Quando Davi chegou lá, se fosse eles pegavam nos prepúcios e entrava-se a encontrar a cara dele. Pá! 200 prepúcios. O que é que o Saúl ia fazer com aqueles prepúcios?
O que é que ele ia fazer, meus irmãos? Ele pediu a Davi algo quase impossível, pensando que Davi ia e não voltava. Mas Davi foi e voltou com o dobro. Meus queridos irmãos, eu quero vos dizer que antigamente, quando alguém matava uma pessoa importante, suponhamos que o Golias, não sei se eles fizeram isso, mas não me lembro tudo das Sagradas Escrituras, era bom, mas não me lembro de tudo. Mas antigamente, quando eles matavam uma pessoa esta pessoa era uma ameaça para um país ou uma aldeia, eles matavam a pessoa, cortavam a cabeça e enfiavam a cabeça ou na parte do castelo, ou porque quase todos tinham uma cerca em volta do arraial, portanto eles acampavam ali e tinham uma cerca, e se havia alguém que os atormentava, e depois eles matavam essa pessoa e eles pegavam na cabeça e enfiavam assim, e aquela cabeça ficava ali como troféu. Será que Saul pegou naqueles prepúcios para fazer de troféu? De jeito nenhum. Porquê? Porque aqueles prepúcios não foram de troféu para Saul, mas para Davi. Porque Saul mandou Davi buscar aquilo, mas era para o matar, através da malícia. E claro, Davi trouxe mais do que ele pediu, e depois ele teve que casar com a sua esposa, com a filha dele, com a Mical. 1 Samuel 18, 20 a 21. Mas Mical, a outra filha, amava Davi, e sendo anunciado a Saul, pareceu isso bom, que me já li. Saul armou um laço para Davi, mas vejam o que diz as Sagradas Escrituras vejam, meus irmãos, vejam o que diz as Sagradas Escrituras acerca da malícia. Salmos 34, 21, diz assim: a malícia matará o ímpio. Portanto, e o resto do versículo é assim: e os que odeiam o justo serão punidos. E está aqui, este versículo é dividido em duas partes. A primeira é: a malícia matará o justo. O justo que está o ímpio, que está maquinando armadilhas contra o justo, diz assim: a malícia matará o ímpio. A própria malícia que ele está planejando matar a você e a mim, a própria malícia com a própria arma, isto costuma-se dizer, por outras palavras, eles vão beber do próprio veneno. Aquilo vai contra eles. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. Que coisa maravilhosa! Se você pudesse memorizar este versículo, Salmos 34, 21. A malícia matará o ímpio. Quem é o ímpio nessa história que a gente está falando agora? O Saul. Com a sua malícia. A malícia matará o ímpio. E os que odeiam o justo, quem é o justo nessa história? Davi. E os que odeiam o justo serão punidos. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Eu espero que você tire uma grande lição, que tenho aqui mais alguns versículos, mas este foi maravilhoso. Aqui neste salmo já está dizendo o que vai acontecer aos que agem com malícia com os justos. E todos nós sabemos como é que Saul morreu. Se você não sabe, encontra-se em 2 Samuel 1, de 5 a 12, e vê só ler os últimos versículos. Saul foi para a guerra, ele estava vendo que a guerra estava apertando, ele estava vendo que ia ser morto. O que é que ele fez? Ele pegou numa espada, pôs assim a espada cravada no chão e puxa assim por cima da espada assim, que a espada assim metida assim, que era para morrer, mas não teve coragem suficiente para se arremessar. E o que é que ele fez? Mandou o moço arremessar sobre ele para lhe matar. Diz assim: então disse ele: peço-te, arremessa-te sobre mim, mata-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida ainda está em mim. Quer dizer, eu estou ferido, mas ainda estou angustiado e tenho a minha vida ainda. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que não viveria depois da sua queda. E tomei a coroa que tinha na cabeça e a bracelete que trazia no braço e trouxe aqui a meu senhor. Isto foi aquele moço que ajudou a Saul a matar-se, porque Saul quis se matar. E ele tirou, depois de Saul estar morto, ele tirou a coroa e o bracelete e veio trazer a Davi. Trazia no braço e trouxe aqui o meu senhor. Vocês que vejam agora a reação de Davi. Meus irmãos, se você não sabe, Saul fez uma pedra no sapato de Davi a vida toda.
Mas nós sabemos que isso tem aí mão de Deus, porque Davi também fez coisas que não devia, coisas grandes e graves, mas Saul fez uma pedra no sapato. Saul foi o inimigo número 1 de Davi. Saul queria que Davi morresse ao ir buscar aqueles propícios. E muitas outras vezes ele tentava encravá-lo contra a parede, tantas vezes que ele tentou lhe matar. Mas vejam só como é que o verdadeiro Filho de Deus age quando vê que alguém, mesmo querendo a morte dele, o tempo todo, vejam como é que Davi se comportou. Diz assim: portanto, aquele moço veio trazer a coroa e a bracelete. Então apanhou Davi as suas vestes e as rasgou. E assim fizeram todos os homens que estavam com ele. E prantearam, e choraram, e jejuaram até à tarde. Por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Vocês já viram o que é que aconteceu? Davi não disse: bem feito, bem feito. Ele mandou-me ir buscar sempre pus por casamento da filha, ia-me dar uma filha, foi-me dar outra, e bem feito, queria-me matar tantas vezes. Irmãos, não é isso que tu e eu, não é só tu, meus irmãos, não é isso que tu e eu íamos fazer se nós víssemos a morte do nosso maior inimigo. Se você não aprender mais nada nesse vídeo, eu quero que você aprenda que nós temos que aprender muito com estes homens e mulheres das Sagradas Escrituras. O que está ali escrito, às vezes coisas que nós nós não entendemos, nós não concordamos, mas o que está ali, o que está nas Sagradas Escrituras, meus irmãos, é para nós tirarmos lições, para aplicarmos à nossa vida. Eu quero te dizer, meus irmãos, que a malícia, a inveja, as artimanhas, a falsidade, são tudo coisas que nós temos que tirar do nosso coração. Mas se um dia nós formos atingidos, ou nós soubermos, não é? Fomos atingidos, se um dia nós soubermos que essas pessoas que agem com essas coisas que acabei de dizer, como muitas mais que acabei de dizer aí abaixo, contra nós soubermos que eles estão doentes, ou que estão à beira da morte, ou que vão morrer, era bom se nós agíssemos como Davi. Pranteei, chorei, jejuei até à tarde por Saul e por Jonatas, que eu gostava muito de Jonatas, que era o filho de Saul. Você está a compreender? Meus irmãos, eu estou dizendo isso, eu disse você e eu, porque eu não sei como é que eu ia fazer. Às vezes também tenho um temperamento assim um bocadinho esquisito, bastante esquisito, e eu não gosto desse temperamento, e eu tenho pedido a Deus para me tirar de mim para fora. Mas como eu já disse, irmãos, as Sagradas Escrituras estão aí para nós aprendermos com elas, a sermos como verdadeiros filhos de Deus. Olha, Davi fez muita coisa errada. Olha, peguei por tudo aqui, e tenho a certeza que, se ele não se arrepender, que eu tenho a certeza que ele está com o Senhor. Diz que a palavra do Senhor diz que ele tem um coração segundo o coração de Deus. E quem faz uma coisa destas, quando vê que o seu maior inimigo morreu, nós devemos de prantear. Nós devemos de ficar tristes. Infelizmente, irmãos, eu estou quase chorando, é melhor estar quieta, senão ainda vai começar a chorar. Vejam só a reação de Davi. Meus irmãos, se nós pudéssemos aprender com Davi, a sermos humildes como ele. Ele amava o seu Senhor. Ele chamava-se o seu maior inimigo, Senhor. Mesmo sendo maltratado, perseguido, a vida toda. Saul punha Davi em armadilhas, uma atrás da outra, para o caçar. Mas o nosso Pai Celestial sempre o defendia. E agora vamos falar, irmãos, de uma última malícia. E tinha muito para falar, deixa-me ver quantos... Já tenho 23, ai paciência, não posso falar muito mais, mas vou falar, isto é importantíssimo. Encontra-se em Mateus 22, e eu vou trazer aqui uma passagem das Sagradas Escrituras. Deixa-me ver se eu acho que tenho aqui. Mateus 22 diz assim. Deixa-me ver aqui. Mateus 22, 18. Diz assim: Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, porque me experimentais, hipócritas, isso é palavras do nosso Salvador aos fariseus. Portanto, houve ali uma parte em que
diz assim, Jesus estava falando acerca do reino de César, semelhante a um rei que colocou os bodas do seu filho, etc, etc, e mandou os convidados, e depois diz assim, Jesus está dizendo, Yeshua, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, retirando-se os fariseus, presta atenção, então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. Eles estão aqui maquinando com malícia, com artimanhas, como apanhar Jesus, Yeshua. Deixa-me ler. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam, como é que eles iam surpreender Yahushua em alguma palavra. E enviaram os discípulos com os herodianos, dizendo, os discípulos e os herodianos chegaram-se ao pé de Yahushua e disseram, Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência do homem. Vejam só, uma das primeiras características de uma pessoa maliciosa, essa pessoa gosta de inchar o ego do outro. Vai inchando, já está tudo cheio. Ele primeiro gosta de amanciar a pessoa, da mesma maneira que a serpente fez com Eva. Ela disse a Eva, porquê é que não comes daquela árvore? Deixa eu ver aqui. A gente, my God, não gosto nada de inventar palavras. Eu gosto muito de dizer as coisas direitas. Vejam como é que a serpente disse, olha, diz assim. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comerás toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. E então a serpente disse à mulher, certamente não morrerás. Ela está dizendo a ela, vai comer, filha, não vais morrer, certamente não morrerás. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Vejam só, torcendo as palavras que o nosso Pai Celestial tinha dito a Adão e Eva. E aqui a Mateus, eles estão dizendo, Mestre, bem sabemos que és verdadeiro, ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, ninguém se te dá, porque não olhas a aparência do homem. Diz-nos agora, que te parece? É lícito pagar o tributo a César? Não, eles queriam apanhar também. Eles estavam armando uma armadilha de roda dele para ver como é que iam caçá-lo. Porém, Jesus, conhecendo a sua malícia, disse, por que me experimentais, hipócritas? Mostra-me a moeda do tributo. E eles apresentaram o dinheiro. E ele disse, de quem é esta ifins e essa inscrição? Disseram a eles, de César. Então ele disse, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Meus irmãos, ainda há muito para falar aqui, que eu não posso até explicar tudo, até porque o vídeo já está um bocadinho grande. Vejam só, quando nós somos honestos, de uma maneira ou de outra, o nosso Pai Celestial vai nos ajudar, vai nos fortalecer, e nós vamos passar aquela armadilha sem sofrermos dano. Nós não podemos participar, nem usar de malícia na nossa vida, de jeito nenhum. E então, para terminar, já que o vídeo está um bocadinho grande, eu vou só terminar com uns 3 ou 4 versículos, que eu pus aqui. O primeiro deles, que eu vou dizer, é Efésios 4, 31. Diz assim, toda a amargura, a ira, a cólera, a gritaria, a blasfémia e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Vocês já viram o que está para ali? A ira, a cólera, a gritaria, a blasfémia. Nada disso faz benefício nenhum a nenhum de nós. Mas eu quero-te dizer que todos os filhos de Deus, infelizmente, têm uma ou outra característica, se não todas. O segundo versículo, 1 de Pedro 2:1. Deixando, pois, a primeira diz assim, portanto, toda a amargura e a ira sejam tiradas de vós. Isso é Efésios 4:3. Em 1 de Pedro 2:21 diz assim, deixando. A primeiro versículo diz que era para tirar de nós. A segunda está dizendo, deixando depois toda a malícia, todo o engano, o fingimento, a inveja e todas as murmurações. Provérbios 14:32. Pela sua própria malícia é lançado fora o perverso, mas o justo, até na morte, se mantém confiante. Colossenses 3:8. Mas agora,
Despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Da ira, da cólera, da malícia. Eu quero dizer a vocês que eu mencionei aqui 4 versículos. 1, 2, 3, 4 versículos. Que na nossa boca, na nossa mente e no nosso coração, no nosso andar e no nosso viver, não se ache nenhuma destas características que eu mencionei acima. Sejamos sempre honestos, verdadeiros, puros perante Deus e perante os nossos irmãos. E a malícia, a artimanha e tudo o que eu mencionei são características dos filhos do diabo. Eu podia falar muito mais, irmãos, isso é um vídeo que eu podia esticar e falar muito mais. Há muito mais passagens nas Sagradas Escrituras de pessoas que usaram de malícia, fizeram tanto mal aos filhos de Deus. Tanto mal aos filhos de Deus. Mas eu quero-te dizer que, na conclusão de tudo, todos aqueles que usaram malícia, artimanhas, armadilhas, para os filhos de Deus, para aqueles que são honestos, para aqueles que são puros, deram-se mal. Deram-se mal. O vídeo já tem quase 31 minutos, não costumo fazer vídeos tão grandes assim. Que o Altíssimo vos abençoe, fique na paz do Criador dos céus e da terra.